Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. O nosso texto desse sábado, dia 10, está no segundo livro de Reis, 23, versos de 1 a 3. Então o rei deu ordens e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé, junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor, e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este pacto. O rei Josias, um bom rei, mostrando que nem sempre o filho segue os exemplos do pai. O seu pai, Amon, foi um mau rei. Um rei que não cumpriu com as suas obrigações. Antes dele, Manassés também foi um mau rei, que não cumpriu com as suas obrigações. Mas Josias, seu descendente, ele é um rei e que reina com a ajuda dos sacerdotes, porque Josias iniciou o seu reinado aos 8 anos de idade. Por isso, ele precisava de alguém para acompanhá-lo. E os sacerdotes, então, o acompanharam, e ele fez um reinado que agradou a Deus. Ele mandou purificar o templo, mandou reconstruir o templo, porque andava abandonado. E nesta reconstrução, os construtores vão encontrar o livro da lei que estava desaparecido. Não estava sendo usado o livro da lei. O nosso livro da lei hoje não é a nossa Constituição brasileira. Nós, como salvos por Jesus, o nosso livro da lei é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E em muitas casas, em muitos locais, este livro da lei está esquecido, engavetado e talvez até mesmo empoeirado, porque não está sendo usado. Preferimos muitas vezes seguir a Constituição, que é uma obrigação nossa, mas não queremos seguir a Bíblia, que é aquilo que vai nos conduzir a uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quando nós trocamos o nosso livro da lei, nós nos afastamos de Deus
E nós começamos a confiar mais em pessoas do que em Deus. Nós começamos a confiar mais em políticos do que em Deus. Nós começamos a confiar mais naquilo que nós estamos enxergando do que confiarmos em Deus que nós não enxergamos, mas sentimos. E quando Josias é informado de que havia sido encontrado o livro da lei, ele reúne todo o povo. E ele lê diante de todo o povo as palavras do livro. E ao lê-las, ele toma uma posição, a de andar de acordo com as palavras daquele livro. Precisamos então tomar essa posição, andarmos de acordo com as palavras do nosso livro da lei, que eu vou repetir, não é a nossa Constituição brasileira, não é o nosso Código Civil, mas é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós resolvermos fazer um novo pacto de seguirmos as palavras deste livro, então nós seremos bem-sucedidos. Por isso, neste momento de incerteza, neste momento de angústias e neste momento até mesmo de atritos, precisamos fazer um pacto, primeiro conosco mesmo, depois com Deus e depois com aqueles que nos cercam. Fazer um pacto para voltarmos a obedecer às palavras deste livro. E neste sábado, nós possamos ter esta volta, este retorno aos princípios bíblicos, para que nós possamos, então, continuar a nossa caminhada. Deus nos abençoe.